Qual é seu nome, sua idade, onde você nasceu e a sua profissão? Eu me chamo Sônia Peixoto Luna, nasci dia 18/11/52, tenho 71 anos e Onde você sou nasceu? professora. Nasci na cidade de Flórida. Como você veio morar aqui em Astorga? Os meus pais mudaram para cá, que a gente morava lá em Flórida. Aí eles mudaram para cá em 1964 e estamos até hoje. Quais dificuldades que enfrentou durante sua infância e adolescência? Olha, na infância, a maior dificuldade que eu tive foi assim, sempre fui muito doente, né? Mas vivia com a minha avó, porque meu pai morava no sítio, eu morava aqui na cidade com ela. Mas era muito difícil, porque naquela época não tinha asfalto, não tinha para ir para a escola. Tinha que ser na terra, né? Qualquer, as ruas, estradas, tudo de terra, muito barro. Mas era gostoso, mesmo assim. Como compraram, Como compraram terras aqui? Por meio da campanha de terras? Não. As terras aqui foram compradas porque o meu pai vendeu um sítio lá que a gente morava, em Lobato, e comprou uma casa. Que é essa casa que até hoje está lá no mesmo local. Comprou uma casa com 3 terrenos em volta, tipo, virou quase uma chácara. Mas não foi de companhia de terras, não, foi de terceiros. Quais eram as festas que tinham e não existem mais? Aqui tinha muita festa da igreja, quermesses, era muito boa, nossa, e a gente não vê mais isso. E tinha também a festa de frango, que era a festa que tinha na cidade todo ano, que sumiu. Vinha artista, vinha gente boa. E tinha também as festas que eram promovidas pelos políticos nas campanhas. Eles faziam trazia cantores, né? Porque naquela época podia, agora não pode mais. E era bom, hein? Vinha só cantor bom e com isso a gente se divertia. Hoje os políticos não podem fazer mais isso, né? Mas era bom. Quando chegou aqui, chegou a ver índios? Tinha ideia de que essa região havia índios? E o que aconteceu com eles? Não. Quando cheguei aqui, a cidade já era colonizada, porque na realidade Astorga foi fundada no Içara. O Içara que era para ser a sede. Então, a Içara ia ser a cidade, que lá que ia começar a cidade, né? Só que aqui a Astorga cresceu mais, teve mais desenvolvimento e o Içara acabou sendo um distrito. Mas não tinha assim noção de índios, não, nem de jeito nenhum. Nada? Sabe falar da queima de Bíblias e do sindicato rural? Por que aconteceu esses eventos? Não sei falar isso. Eu nem sabia disso daí. Não sei falar sobre isso, não. Não tenho noção, não, disso daí. Como sua família foi afetada pela geada de 1975? Essa geada aí foi a geada negra, a geada que acabou com o cafezal do Paraná.
Então, afetou muito isso, afetou porque Era muito frio? o frio foi em setembro, essa geada. Foi no final de setembro. Inclusive, o meu filho, né, o João Luiz, nasceu nessa semana dessa geada aí. Frio demais, demais, demais. E essa geada simplesmente acabou com o cafezal paranaense, né? O que sobrou foi só os tocos lá que tiveram que cortar tudo, fazer o replantio novamente, mas simplesmente afetou muito. A minha família assim, não foi totalmente afetada porque o meu pai não dependia de lavoura, né? A gente não dependia da lavoura, mas afetou muito os senhores de fazenda, de sítio, de chácara, porque foi uma geada negra, terrível. E na época errada, porque ela aconteceu no mês de setembro, né? Então foi tipo a época errada, mas ela foi terrível. Sofremos muito, principalmente até por falta de agasalhos, de uma moradia boa, né? Muitos irmãos, muito criança. E eu tenho lembrança dessa aí, que eu fiquei como troféu o João Luiz, que nasceu bem nessa semana aí da geada, dia 29 de setembro. O que mudou em Astorga e por que ainda continuou morando aqui? Não, Astorga mudou muito. Mudou para melhor, né? Lógico. Mudou muito, muito, muito. Aí desenvolveu mais, né? Aí a situação foi melhorando, consegui estudar, tive os filhos, foram criados aqui. Nunca tive vontade de sair daqui, porque aqui é uma cidade boa. É uma cidade onde meus pais viveram e, bem dizer, criou a gente que veio para cá tudo pequeno. E Quando que vocês vieram pra cá? nós viemos para cá em 1964. Ai, faz tempo. Faz 64, eu tinha o quê? Tinha 12 anos. Estou com 70 aí. Olha quanto tempo faz, né? Você tinha minha idade. Você tinha minha idade. Tinha 12 anos, eu era da sua idade. E você vê, meu pai veio com um bando de filhos, né? Porque 8. Cada ano um. O mais velho, meu irmão, tinha 13, eu 12, a outra 11, o outro 10, o outro... Então, Sandra, que é a caçula, veio, tinha 4 anos, né? Só que aqui a gente continuou estudando e fomos... Você está gravando ainda? A gente foi estudando e, assim, até um pouco discriminados, né? Porque família humilde, com parentes de situação financeira melhor, né? Então a gente era até discriminado até por diretor de escola, porque meu pai ia fazer matrícula e ia matricular a gente na Caixa. Naquela época a gente falava Caixa, né? Para ganhar material. E o diretor não aceitava isso daí. Por quê? Porque Peixoto era sobrenome de gente rica, que o meu tio era rico, né? Podia. Aí ele falava que Peixoto era rico. Aí, portanto, meu pai falava e ele colocava um na Caixa. Os outros, né? Aí, mas vencemos. Vencemos, graças a Deus. E a cidade é maravilhosa. Eu gosto muito daqui. Agora a última coisa. Deixe uma mensagem para quem vai ver o vídeo. Esse vídeo vai ficar assim como mensagem, uma lição muito boa.
devemos valorizar o lugar em que moramos, não importa como seja a situação, porque sempre tem coisas boas e haveremos de vencer sempre. Muito boa. Obrigada. Ai,